Números diz no capítulo 11 que quando o povo tem saudade do Egito, o lugar da escravidão de onde Deus os libertou, qual era o elo emocional com a escravidão? Saudade da comida. Quando você olha para o próprio Jesus sendo tentado por Satanás no deserto, qual foi a primeira tentação? Transforma essas pedras em pães. A comida está sempre por lá. Em Filipenses 3, Paulo fala daqueles cujo Deus é o ventre. Ou seja, uma idolatria, algo concorrendo com o lugar de Deus e que diz respeito à forma como eu e você nos relacionamos com a comida. Eclesiastes capítulo 10, verso 17 diz: Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Pecar contra o corpo, e aí ele vai abordar a ideia da imoralidade. Mas basicamente a lógica apresentada nos versos 19 e 20 é: você não pode fazer o que quer com o corpo, porque o corpo não é seu. A ideia de redenção, que é a nossa mensagem de salvação, fala de um resgate que se dá por meio de uma compra. Por isso o apóstolo Pedro diz: não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados da forma de viver. Então, Apocalipse afirma, né, que Cristo nos comprou para Deus. A partir do momento que Ele comprou, Ele se torna o nosso dono. Esse é o entendimento do senhorio de Cristo que nós proclamamos. Agora, se Ele é o dono do nosso ser integral, espírito, alma e corpo. É por isso que nós temos que zelar pela vida espiritual, precisamos zelar pelas nossas emoções e precisamos zelar pelo corpo. O corpo não é nosso. Então a pergunta é: que direito eu e você temos de produzir dano ao templo do Espírito? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, Paulo fala que nós somos o santuário do Espírito Santo, mas no 17 ele diz assim: se alguém o destruir, falando do santuário que é o corpo, Deus o destruirá. Durante muito tempo, eu digo, eu e muitos pregadores usávamos esse texto apenas para falar contra o suicídio. E eu preciso tocar nesse assunto aqui. Não importa o desespero da vida que alguém possa ter. Paulo fala de tribulações a ponto de desesperar da vida. Mas ele diz: e o Deus que nos livrou e continuará a nos livrar, nos livrou disso. Não importa o nível de desespero, eu e você devemos recorrer a Deus e nunca desistir da vida. Aliás, esse texto nos mostra o quão sério pode ser a consequência do suicídio, que não é apenas por fim a vida terrena. Paulo disse: se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. O cara já matou o corpo, o que é que sobrou para Deus destruir depois? Então a gente sempre usava isso como uma advertência: não cele sua condenação eterna. Mas a pergunta é: a destruição do corpo é só um ato instantâneo de suicídio? Ou será que de forma gradual e progressiva, eu e você não podemos estar fazendo a mesma coisa? Quando você entende redenção, parte da ideia de mordomia, de ser um bom gerente daquilo que é de Deus, não é nosso, é cuidar do corpo. Você pode dizer amém? Esse cuidado envolve a maneira como relacionamos com o mundo espiritual, com os princípios, não entregando a imoralidade ao corpo. Mas também envolve elementos como o cuidado da saúde. Então me permita falar de alguns cuidados necessários dentro dessa perspectiva, não só de quem quer ter saúde, mas eu e você precisamos entender o zelo que nós precisamos ter para com aquilo que é de Deus. E o tópico número 1 que eu preciso abordar rapidamente aqui diz respeito à questão da alimentação. Muitas vezes a gente não percebe o quão sério isso pode ser, não só no natural, mas mesmo na mescla com o mundo espiritual. Qual foi o lugar onde o homem cede lá na primeira tentação no Éden? A tentação não se limitava à comida, mas vem mascarada por trás da comida, porque Satanás sabia o poder que isso teria. Quando Esaú vende o seu direito de primogenitura, vendeu pelo quê? Por um prato de lentilha. O livro de Números diz no capítulo 11 que quando o povo tem saudade do Egito, o lugar da escravidão de onde Deus os libertou, qual era o elo emocional com a escravidão? Saudade da comida. Quando você olha para o próprio Jesus sendo tentado por Satanás no deserto, qual foi a primeira tentação? Transforma essas pedras em pães. A comida está sempre por lá. Em Filipenses 3, Paulo fala daqueles cujo Deus é o ventre. Ou seja, uma idolatria, algo concorrendo com o lugar de Deus e que diz respeito à forma como eu e você nos relacionamos com a comida. Eclesiastes capítulo 10, verso 17 diz: Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Outras traduções dizem: não para se banquetear. Então é fato que quando Deus fez o alimento, Ele não nos deu apenas uma fonte de nutrição. Ele cria o paladar, Ele deu também uma fonte de prazer. Mas todos os prazeres que Deus nos deu devem ser usados com sabedoria e moderação.
Deus também deu ao homem, lá no Éden, uma esposa e queria que o homem tivesse deleite espiritual, emocional e físico, que envolve a vida de intimidade. Mas o mesmo Deus estabeleceu padrões, limites. É por isso que você vai ler em Hebreus, no capítulo 3, no verso 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então existe limite. Paulo diz, cada homem tem a sua própria esposa, cada mulher tem o seu próprio marido, para fugir da imoralidade. Então, o deleite sexual é a ideia de Deus, mas tem limites. Se for vivido fora dele, a coisa vira bagunça. A mesma Bíblia que ensina descanso, que não pode ser negligenciado, fala contra a preguiça. E você precisamos entender que não dá para transitar de um extremo para o outro, dizendo é tudo a mesma coisa, porque não é. Então, há momentos onde eu e você precisamos reconhecer qual é a hora de um banquete, um deleite, mas nem toda refeição tem que ser festa e deleite. O Senhor Jesus, quando envia os discípulos, diz, comei de tudo o que puserem diante de vocês. Gente, durante anos, para mim, o texto de Jesus era comei tudo. É sério, eu nunca parei para pensar, comer de tudo é a variedade de alimentos. Muitas vezes eles chegariam em lugares para pregar o evangelho, onde as pessoas ofereceriam algo. E culturalmente, hoje isso é um problema menor do que na antiguidade, ou menor aqui no Brasil do que em outros países. Se você recusa o alimento, você fechou a porta ao evangelho, né? Então Jesus disse, comei de tudo. Durante anos eu acreditava que era comer tudo. Aliás, quando repetia, porque eu não só comia de tudo, mas de tudo dobrado, quando eu repetia, eu ainda tentava dar a base bíblica. Eu dizia, o anjo acordou Elias para comer, ele dormiu, então tirar uma cesta depois da comida é bíblica. E eu dizia, o anjo acordou e ele disse, come de novo. Um dia eu falei isso, o homem de Deus estava do meu lado e falou, mas ele andou 40 dias depois, quanto é que você vai andar depois da segunda refeição? Eu emudeci, fiquei quietinho, e a vontade era dizer, desculpa ter nascido, ter falado, comentado, mas muitas vezes a gente perde a perspectiva. Gente, eu continuo tendo um profundo apreço pela comida. A diferença é que a gente tem que pensar, nem toda refeição é banquete. Nem todo dia você precisa comer tanto ou comer de tudo. E nós podemos mudar algo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31 diz, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Durante muitos anos eu não comi para a glória de Deus, eu não bebi para a glória de Deus. E hoje eu não apenas me arrependo, mudei minha vida, mas tem uma missão de mudar a sua também. Alimentação é algo sério, eu não vou entrar no elemento científico. Mas, gente, o intestino tem sido chamado pelos médicos, pela ciência, de o segundo cérebro. Todo o seu sistema de imunidade, ele é determinado pelo seu intestino, praticamente. Vou dizer todo, mas de forma bem abrangente. O equilíbrio hormonal. A maior parte das doenças hoje provém de uma alimentação errada. Abre comigo em segundo livro de Reis, capítulo 4. Eu já estava no finalzinho do meu livro e foi uma direção de Deus no ano passado escrever sobre o assunto. O Senhor me disse, chegou a hora, eu vinha trabalhando isso há muito tempo. Eu escrevi um capítulo sobre alimentação, escrevi um outro sobre restrições alimentares, para entender a doutrina bíblica e a sabedoria. Coloquei um capítulo sobre jejum, na perspectiva de benefício físico para o corpo. Mas mesmo depois de ter falado tanto, eu me lembro que coincidiu, entre aspas, a leitura bíblica minha do dia. Eu estava em 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler do 38 ao 41. A Bíblia diz, Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo, põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. A maior parte das traduções mais antigas especifica colossíntidas. E colhendo os frutos, encheu sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Eu quero destacar isso. Mesmo sem saber o que era. O que eram? Verso 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram, morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Mas Eliseu disse, tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse, sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. O Espírito Santo chamou minha atenção lendo esse texto. Disse, preste atenção nisso. O que é que aconteceu aqui? Eu falei para ele, pause. Fui atrás de todos os comentários bíblicos, materiais de estudo, para entender o que eram as colossíntidas. Nunca parei para pensar nisso.
As colossíntidas, elas tinham uma propriedade laxante. Usada em pequenas quantidades, podiam ser medicamento para o intestino. Mas numa quantidade maior, elas poderiam produzir muito mais do que o desandar do intestino. Alguém poderia sangrar até a morte. E quando eles gritam morte na panela, não era algo simbólico, era literal, tanto que ninguém podia mais comer. Eu não sei como é que descobriram, porque o texto não dá detalhe. Se alguns já começaram a passar mal, nós estamos no meio de profetas, era o time da revelação. Não sei se alguém levanta para ter uma revelação, porque dos profetas você pode esperar tudo. Aliás, a gente brinca, quando um profeta encontra o outro, o jeito de cumprimentar é diferente. Ele olha para o outro e diz, você está bem, e eu como estou? Né? Já é tudo no nível da revelação. Não sabemos se foi isso, mas alguém diz morte na panela, e eles sabem que não pode comer. Então, houve a necessidade de uma intervenção de Deus, porque não tinha opção de alimento, gente. Havia fome na terra. Agora a Bíblia diz que Eliseu chegou em Gilgal, o seu moço que o servia com ele, eu não sei, provavelmente não era de lá, não conhecia, não sabemos porquê, mas a Bíblia diz que ele coloca aquilo sem saber o que é. E nesse dia o Espírito Santo fala comigo e diz, por que é que a morte foi parar na panela? Apesar de com Deus a gente usar um linguajar respeitoso, minha vontade é dizer, por causa da ignorância daquele camarada que não sabia o que estava botando na panela. E o Senhor falou comigo, quanta ignorância de vocês hoje não está colocando morte na panela e no prato de vocês. A maioria de nós não tem noção do que a gente come, do efeito que isso produz, e a gente tinha que ter um mínimo de entendimento. A quantidade de alimentos processados, industrializados que você comemos, a quantidade de produto químico que a gente bota para dentro, conservante, saborizante, aromatizante, né? A lista vai longe. A maioria de nós não tem noção do que tem feito. Mas a pergunta é, se temos a responsabilidade de cuidar do corpo, será que eu e você não deveríamos, como parte dessa responsabilidade, se atualizar um pouquinho mais? Evidente que sim. Segunda coisa, que é uma das áreas de cuidado, eu quero passar rápido aqui, mas não posso deixar de tocar. Não é o problema de todos, tem gente que não tem problema nessa área e tem nas outras, mas diz respeito à questão do sobrepeso. É o jeito mais bonito da gente falar aí do excesso de peso. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 16, eu lembro de um dia que eu estava meditando na epístola de Paulo a Timóteo, eu cheguei nesse versículo e disse, se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Você lê os versículos anteriores, Paulo está falando que as viúvas que não tinham arrimo de família, não tinham filhos ou netos para cuidar, a igreja ia acolher e cuidar delas. Mas ele termina dizendo, se a família pode cuidar, então a família faça. E a igreja se dedica a cuidar de quem não tem família. Por quê? Para que a igreja não fique sobrecarregada. A igreja não ia conseguir socorrer todas as viúvas. Então tinha que canalizar energia para aquelas que não tinham os familiares. Eu lembro quando eu li esse texto, para que a igreja não fique sobrecarregada, o Espírito Santo falou comigo, nenhuma sobrecarga é sábia. O jeito que ele falou, eu sabia que ele ia falar algo diferente. Eu já parei, fiquei pronto para anotar, esperando que fosse alguma coisa sobre a vida da igreja. E depois dizer, nenhuma sobrecarga é sábia, ele me diz, nem o seu excesso de peso. Esse foi um dos primeiros confrontos de Deus, já na fase 2, não era nem na fase 1. E de repente eu começo a pensar, se você edifica um prédio e não faz fundamentos que comportem o prédio, o que é que vai acontecer? Se não desmoronar, vai dar uma entortadinha com uma torre de Pisa. Se você decide usar um automóvel, seja de um carro, uma caminhonete, um caminhão, e carregar mais peso do que a suspensão suporta, qual é o final dessa história? Mesmo a embarcação, se colocar mais peso do que pode, ela vai afundar ou naufragar. Agora, se para nós isso tudo é tão claro, como é que a gente vai deduzir que pode passar uma vida, anos com excesso de peso, achando que isso não produz dano ou resultado no corpo? E não estou nem falando só de sobrecarga nas juntas. Vamos falar da sobrecarga ao coração, ao sistema cardiovascular. É por isso que obesidade e pressão alta andam juntos. Vamos falar de diabetes. E a história vai longe. Então, assim, hoje nós vivemos uma epidemia mundial de obesidade. Todo mundo acha que está bem. Durante muito tempo as pessoas dizem, tem que se cuidar. Eu dizia, isso é vaidade. Não, não é vaidade. A questão não é meramente a sua aparência, a sua forma. É o cuidado do corpo. Então, essa foi uma das áreas que Deus corrigiu. Eu tive que tratar e ela merece nossa atenção. Terceira, descanso. E agora quem está falando é o imperativo. Desses que andam no trifásico, não sei nem se eu estou no 220 ou numa voltagem superior. Durante muito tempo, sabe o que eu dizia? Eu dizia que dormia perder tempo.
Quer dizer, passar um terço da vida dormindo. Eu lembro que um dia eu comentei com o médico e falei, se tivesse uma pílula para tomar e não precisar dormir, eu tomava. Ele falou, a pílula existe, graças a Deus que o senhor não descobriu. Durante muito tempo falei isso. Eu lembro de uma conversa com o Aldrin em 2014. Ele diz, Luciano, você precisa cuidar do sono e do descanso. Eu falei, dormir é perda de tempo. Eu falei, eu durmo de 4 a no máximo 6 horas e estou bem. Ele falou, não, você não está bem. Você habituou o dano que você faz com o corpo. Você não tem noção do que você está fazendo com o seu corpo. Eu lembro de uma ilustração que ele me deu, depois de um argumento forte. E diz, o Criador faria o seu corpo com necessidade de descansar 8 horas. E você teria um plano melhor e mais inteligente do que o dele para viver a vida. De repente, essa é a hora que você tem que parar e dizer, quem tem razão é ele e não a gente. Gente, a Bíblia fala de descanso. Em João no capítulo 11, quando Jesus diz, Lázaro dorme e eu vou despertá-lo do sono, a Bíblia diz, seus discípulos pensaram que ele se referia ao repouso do sono. A Bíblia só podia dizer, seus discípulos pensaram que ele estava mesmo dormindo e que não era o caso de morte. Mas a Bíblia faz questão de dizer que envolve o repouso do sono. O sono é repouso, é descanso para o corpo. Mas além do descanso diário do sono, Deus instituiu um dia semanal de descanso. Além do dia semanal de descanso, a cada 6 anos de trabalho na terra, o 7º era um dia de descanso. Você sabe por que o povo ficou 70 anos na Babilônia? Deus diz, a terra está cobrando os sábados. Tudo aquilo que eu e você fazemos, desrespeitando os princípios que Deus estabeleceu, a conta chega depois, a fatura do cartão de crédito que você está lá passando, ela vai chegar. É uma questão de tempo. E ele olha para mim e diz, você já conheceu alguns daqueles parques de Orlando? Eu falei, já. Ele falou, não é tudo lindo e maravilhoso? Eu falei, é. Ele falou, alguma vez você viu alguém dando manutenção, limpando? Pensei. Falei, nunca. Eu mesmo fiquei surpreso. Falei, como é que com aqueles milhares de pessoas, aquela estrutura toda, não existe limpeza ou manutenção? Eu falei, eles não limpam esse negócio, tem que limpar. Ele falou, limpa e dá manutenção. Às vezes faz isso de noite, quando o parque fecha. Na hora eu entendi a alegoria antes dele terminar. Quando eu e você vamos dormir, o parque fechou. É hora que o corpo se limpa, é hora de manutenção. Gente, eu recentemente li um livro de um dos maiores especialistas do sono do mundo. É impressionante o impacto que o sono tem em todo o seu sistema cognitivo e de aprendizado. Nós não podemos simplesmente achar que somos mais sábios que o Criador e decidir viver do nosso próprio jeito. Marcos capítulo 6, de 30 a 32. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Ministério bombando, sinais, milagres, gente sendo tocada. Ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. O ministério não é importante, alcançar as pessoas não é importante, Jesus diz, vão dar uma pausa, vocês têm que descansar. Porque senão, como diziam os antigos, a rosca espana. E não adianta garantir só os resultados imediatos, e não pensar em resultados a longo prazo. Então, se o próprio Jesus diz, eu mandei vocês trabalhar, mas vocês não podem nem para obedecer minha ordem de trabalhar, desrespeitar o descanso, por que eu e você podemos achar que podemos ser negligentes com o descanso no dia a dia? Eles estão num silêncio hoje impressionante. 4º e último lugar. Eu estou tentando trabalhar mais ou menos a ordem do que Deus foi falando comigo, não é uma ordem de importância. Exercício físico. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Bom, eu li na Nova Almeida atualizada, mas as versões mais antigas do próprio Almeida, como por exemplo a revista e atualizada, em vez de dizer que o exercício tem algum valor, Almeida diz assim, para pouco é proveitoso. Outras traduções vão variar, mas a ideia é dizer algo parecido, né? Tem pouco proveito, e assim vai. Durante muito tempo, assim como o versículo que diz lá, comer de tudo, eu achava que era comer tudo e não de tudo, eu sempre li esse versículo dizendo, como se ele estivesse dizendo, que o exercício físico não tem valor. A Bíblia não está dizendo que não tem valor.
E diz que ele é de pouco proveito. Pouco proveito se você pensar no quê? Na comparação, no contraste que ele está fazendo com a piedade. Ele está dizendo, eu quero que vocês exercitem na piedade. Porque a piedade tem mais proveito que o exercício físico. E diz porque ela tem a promessa da vida agora e daqui a de vir. Então a piedade impacta a sua vida terrena e a eterna. O exercício só impacta a sua terrena. Não vai impactar a sua vida eterna. Eu lembro que outro dia alguém perguntou para o Aldrin, mas se eu comer errado e morrer mais cedo, eu vou deixar de ir para o céu? Ele falou, não, talvez vá para lá mais rápido. A pergunta é, por que antecipar o céu que pode esperar, se nós podemos ser mais frutíferos e viver o plano e o propósito de Deus de forma completa aqui? Então é lógico que o exercício físico não vai impactar seu galardão, sua eternidade, embora no próprio cuidado com o corpo e na sua vida espiritual, eu não vou dizer para você que não tem peso. Agora vamos pensar o seguinte, Paulo fala de exercício físico, a gente pensa com a mentalidade de hoje, que é o quê? Caminhar ou correr no parque, ir para a academia. Mas você precisa pensar que hoje a gente precisa de academia e das outras coisas, porque nossa vida, pelos confortos da modernidade, ela se tornou sedentária. As pessoas daquela época, quem Paulo escreve, ninguém era sedentário. Era impossível ser sedentário naquela época. Eles não tinham automóvel, não tinham bicicleta, né? Animais para transporte eram usados em momentos pontuais e longas jornadas para quem tinha. Então, você precisa entender que todo mundo tinha um movimento. Eu tenho um controle no meu relógio da quantidade de passos para saber se eu me movimentei o mínimo possível. Então, às vezes eu estou esperando no aeroporto, eu fico indo e vindo e olhando. Se não der para exercitar hoje, que pelo menos eu ande o mínimo. Ninguém tinha problema com isso na época. Todo mundo andava mais do que o mínimo, por causa das distâncias. O trabalho todo era físico, gente. Eles não tinham trabalho de escritório, como eu e você hoje passamos o dia sentado no ar-condicionado, né, fisicamente falando, não fazendo muita coisa. Então todo mundo trabalhava a terra para tirar o seu sustento, tinha que plantar e colher, tinha que cuidar dos animais, o trabalho era físico. Não existia essa ideia do negócio, da construção civil que nós temos hoje. Todo mundo tinha que construir sua própria casa com as mãos, tinha que fazer os seus móveis com as mãos, ou seja, não existia sedentarismo. E para esse povo que já tinha um mínimo de movimento, quando Paulo diz assim, o exercício físico para pouco é proveitoso, a palavra que ele usa no grego, ginásia, de onde vem ginásio e academia que nós temos hoje. Do que Paulo estava falando? Da cultura greco-romana, de exercitar-se fora, além da movimentação do dia a dia. Era uma cultura que fomentou o que hoje eu e você vamos chamar de vaidade, que é o culto ao corpo, mas era um nível de exercício além do comum. E Paulo está dizendo, mesmo esse além do comum, para quem não é sedentário, tem proveito. Então como é que hoje eu e você vamos decidir que não tem proveito? E essa foi uma área que Deus precisou trabalhar muito forte na minha vida. Eu tinha uma limitação, vocês lembram, 3 anos atrás de eu passar aqui 2 meses pregando sentado por conta de uma operação que eu fiz no joelho para poder voltar a me exercitar. E eu tive que decidir organizar minha vida. Eu vejo um monte de gente dizer, não tenho tempo. Eu digo, não, você não tem prioridade, o que você tem tempo dá um jeito. Hoje entre os 4 cultos, agora à tarde, eu me organizei ao longo do tempo, eu tenho academia dentro de casa e eu vou treinar no mínimo 1 hora, talvez 2 horas. Quando você entende a importância, você se organiza. Quais são os resultados? Você passa a ter uma vida saudável. Os neurologistas estão dizendo isso com a clareza de documentação, material científico, pesquisas como nunca antes, que a melhor prevenção para demência na velhice não é só, vou aprender outra língua, vou escutar música, vou fazer os jogos mentais, eu tento fazer essas coisas todas. Mas o que mais garante a neuroneogênese, formação de novos neurônios, exercício cardiovascular, a irrigação sanguínea no cérebro. Nós precisamos entender a importância disso. Os médicos, os cientistas estão anunciando que nós vamos viver a maior epidemia